Ô Dani, como presidente da Comissão de Direitos Humanos da Alerj, qual que era o maior desafio enfrentar? E daí eu ponho as palavras na minha boca, no ambiente em que há muitos representantes da milícia, da polícia e de setores altamente conservadores que, se não estão participando desse processo, acham que essa é uma saída para a segurança pública no Rio de Janeiro, que é um dos estados com maior índice de violência policial do país. É realmente desafiador, Haroldo. Hoje, né, a nossa comissão ela atende diariamente de segunda a sexta. Inclusive, temos um número do Zap da Cidadania que funciona para atendimentos online. E, sem sombra de dúvida, a letalidade policial, a violência que decorre, né, das operações policiais em favelas, representa quase que um quarto dos nossos atendimentos. É 24 e um decimal, quase 25%. E é muito difícil, de fato, falar desse lugar. Sempre existe, né, uma reflexão do como continuar um trabalho que foi feito aqui na casa, a partir do deputado Marcelo Freixo, sobre a questão das milícias, que de lá para cá o relatório tem 10 anos. Né? A CPI das milícias tem mais de 10 anos, na verdade foi 2007, 2008. De lá para cá, a milícia só avançou no nosso estado e só se complexificou, né? Tornou-se mais empresarial. Então, uma milícia que cobrava um valor da população, hoje domina as arestas todas. Né? O caso da Muzema, que foi a público, nos mostra como que a milícia tem braços econômicos, inclusive no âmbito da especulação. A única vítima de uma situação, e os favelados que a maioria sequer tem a sua... A maioria não, né? Todos não têm a sua presunção de inocência respeitado, e vários vêm a óbito sem nem mesmo jamais ter passado pela polícia. A gente tem casos aqui de reconhecimento fotográfico de pessoas que chegaram a cumprir 2 anos de prisão sem ter cometido nenhum crime. A única coisa que sustentava a prisão delas era um reconhecimento feito por foto, não tinha nenhuma outra prova. Então, são situações das violações mais bárbaras. Para quem já está no sistema penitenciário, uma realidade desoladora também de falta de alimentos, falta de cuidados de higiene e saúde básico. De fato, o nosso grande carro. Mas eu queria também, Haroldo, expressar que o desafio, esse é um grande desafio da nossa comissão, falar de direitos humanos numa realidade de um Estado que tem uma das polícias mais letais do país e certamente a mais cara. É desafiador, mas é desafiador falar das chuvas e das enchentes que matam na nossa região serrana, que é responsável por cerca de 40% das mortes evitáveis, né, no âmbito nacional, oriundas de catástrofe, que soma sozinho a maior parte dos desalentados dessas chuvas. Então, falar de moradia, falar de habitação, falar do cuidado das nossas mananciais também, do cuidado com as águas do geral, é desafiador no nosso estado. Falar da garantia de direitos para o interior, que às vezes aqui é difícil, mas quando a gente fala do interior que não tem os equipamentos, muitas vezes não tem um exercício judiciário pleno, não tem equipamentos de saúde, de educação compatível à realidade dos municípios e das regiões. A gente visita muitas DEANs no estado e a situação delas são difíceis, assim. Conversamos inclusive com as agentes femininas da segurança pública. É o quê? Só para... DEAN são delegacias de atendimento à mulher vítima de violência, são as especializadas, inclusive em âmbito nacional, né? Então, elas existem aqui no Rio, mas existem também em outros estados. Mas é dessa realidade, Haroldo, que é desafiador falar no Rio de Janeiro. Eu já ouvi aqui no meu primeiro mandato
que não existe racismo, racismo estrutural não existe. O Brasil sendo consignatário de um pacto internacional de combate ao racismo, tendo inclusive datas no nosso calendário como o 21 de março, dia de dia de combate, né, ao racismo, é um dia inclusive internacional. Então é desafiador trazer a luta das mulheres, trazer todas as violações que eu estou tentando complementar, Aldo, é que além desses 25% de atendimento da letalidade policial, tem mais 75% que é todo tipo de sorte. Controle, né, da milícia, pessoas que estão sendo ameaçadas de otagem, pessoas que estão sendo destituídas dos seus direitos de servidores, então, os servidores com pagamento, salários atrasados, são pessoas que esperam um atendimento no sistema de saúde e não tem, é muita coisa. Tudo isso tem caído na Comissão de Direitos Humanos, ou seja, as outras comissões também não têm dado conta de lidar com isso, é isso? Tenho, mas é porque chega de várias formas. Eu diria para você que não é a única, mas a Comissão de Direitos Humanos ela tende a lidar com a população mais precarizada. Porque perceba, um servidor, quando ele está com algum desajuste no seu direito trabalhista, no seu direito de servidor, ele tende a procurar alguma coisa do próprio órgão, da própria instituição, ele procura outras comissões aqui da casa, como a comissão de servidores, então, na média, não vem para a gente. Quando vem? É quando o professor, sem recebimento do salário, foi morar na rua e está em sofrimento psíquico. Então, quando a pessoa está numa camada mais rebaixada da nossa pirâmide social, normalmente é esse. Então, acaba que muitas vezes a gente recebe casos e até repassa para outras comissões quando a temática não é tão colocada na violação, mas é isso, acaba que vem de violações junto. Então, não é só a violação do não pagamento do salário, é a violação que levou essa pessoa a morar na rua, a violação que levou ela ao sofrimento psíquico. Então, é nesse âmbito. Vamos dizer que a Alerj é uma das principais canais de triagem, quer dizer, a CDH é uma das principais canais de triagem da Alerj, da população mais popular, que minimamente reconhece esse espaço como seu e vem aqui reivindicar algum direito, alguma injustiça. Até por conta de anos de trabalho, que inclui, inclusive, o Marcelo Freixo lá atrás, né? Chico Alencar, Molon, Alessandro Molon, Renata Souza. Essa comissão ela tem uma tradição de mais de 20 anos alinhada aos movimentos sociais do estado do Rio de Janeiro. É uma história muito bonita. Eu tenho muito orgulho, Haroldo, de sentar nessa cadeira, já ter sido presidente dessa comissão por 2 anos. É uma história muito forte de luta. Agora, você tem aliados suficientes? Como que é o tiroteio, entre aspas, digamos aí, contra a comissão? Então, Haroldo, nem sempre a gente trabalha com o máximo de aliados possíveis, mas a gente tenta sempre chamar um debate da boa política, dos argumentos, né? Eu tento ter a oportunidade de falar com todos os deputados, independente de partido, de orientação política, ideológica. Para avançar com políticas que eu acredito, eu converso com todos. E muitas vezes a gente tem a possibilidade aqui de demover situações. Por exemplo, minha segunda lei aqui na casa, foi aprovada lá no início do mandato, foi da ampliação do funcionamento das DEANs, transformando o funcionamento delas ininterrupto e, inclusive, colocando ali um percentual de mulheres para atendimento. Esse projeto eu dialoguei com os deputados que eram da segurança pública. E se eles são da segurança pública, eles entendem a realidade de uma especializada, uma delegacia especializada, e como muitas vezes elas têm condições difíceis de trabalho. As delegacias do nosso estado elas não estão esbanjando o orçamento robusto da segurança pública, ele não vai para a estruturação das delegacias, para a contratação real de pessoal para trabalhar. Então, tentar ir dialogando. Nem tudo possa ser tão preto no branco, por assim dizer. É preciso criar matizes. Então, é preciso, inclusive,
expor contradições para o outro lado. Como é que você defende o policial e não vai deixar passar uma lei que amplie o funcionamento da DEAN? E, por outro lado, a gente está fazendo uma pontuação histórica do movimento de mulheres que, nas últimas 3 décadas no estado do Rio, tem lutado pela ampliação e estruturação da rede de apoio, acolhimento e combate à violência contra a mulher.